Ele, com certeza, esse cara passou pelo subprime, né? Que aconteceu, que basicamente, cara, foi os empréstimos alavancados. É bom a gente lembrar dessa expressão, porque ela vai fazer, uma hora ou outra, o mercado desabar, né? Então, assim, para a gente tentar lembrar o que aconteceu nessa época de 2008 no subprime, a gente tinha um cenário econômico do mercado de imóveis em alta, né? E aí o que acontece quando o mercado de imóveis está em alta? As pessoas viram uma possibilidade de ganhar dinheiro com esse mercado de imóveis em alta. E o que as pessoas decidiram fazer? Comprar as casas, né? Para fazer uma grana em cima daquilo. Geralmente, o cara conseguia comprar uma casa, alugar a casa, e o preço do aluguel da casa ajudava ele a pagar as parcelas, porque ele pegava algum empréstimo em alguma instituição financeira de empréstimos, ele pegava. E aí isso começou a acontecer com muitas pessoas viram esse boom que estava acontecendo no mercado de imóveis. E aí acabou a liquidez das instituições de empréstimos, eles foram recorrer aos bancos. Os bancos emprestaram. Aí você consegue ver uma armadilha sendo feita, que é uma alavancagem de dinheiro que não existe, você está entendendo? Um cara pega de o outro, aí acaba o dinheiro, o outro pega do outro, o outro pega do outro. E aí os bancos injetaram nessas instituições, provendo uma liquidez que não existia para as pessoas investirem em casa, instituições. E aí aconteceu o quê? Muita grana no mercado, uma grana que não era para ter sido criada. E aí, obviamente, com a subida do mercado, as casas começaram a ficar extremamente caras, né? E a gente percebia que nesse mercado que ele tanto está falando aí, isso eu falo do mercado tradicional, tá? Era um mercado que não existia regulamentação. Uma instituição pegava de outra, que pegava do banco, que pegava de não sei quem, entendeu? E aí o preço das casas daquela época começaram a ficar absurdamente altos. E o que acontece? Chega um ponto que todo mundo fala, cara, tá absurdo isso daqui. Obviamente eu não vou comprar essa casa. E de repente, cara, simplesmente a bolha explode e os preços começam a cair, cara. E infelizmente quem comprou lá no final recebeu aquela pancada na cabeça, porque simplesmente o mercado entrou em colapso, né? E aí você entende o porquê que ele estava pedindo isso, porque aconteceu muito parecido agora com essas empresas que fazem empréstimos, né, através de cripto, né? Então tem essa Three Arrows Capital aí que pegou emprestado com a Celsius, pegou emprestado com a BlockFi e com diversas outras instituições de empréstimos, fazendo com que o dinheiro que elas estavam pegando, elas não existiam até se pagar aquele empréstimo. Então, assim, foi criado empréstimos em stablecoins, né? Que, inclusive, o cara da Three Arrows Capital aí, eles socaram dinheiro, encheram a mão em o ST da Luna, que rendia 20%, né, cara? 20% ao ano de APY, né? Que era através do suspeito, Luna, né? do Luna Foundation lá. Cara, em um mercado tradicional, você tá vendo aí os juros altos, os juros bem altos lá nos Estados Unidos, o cara consegue um juros anual de 6%. O cara vê 20% de APY em um protocolo de Luna, o cara enfiou a mão achando que aquilo ali ia dar sempre certo, né? Inclusive eu também fiz o teste, né? Tomei um loss aí de 15%. Mas cara, tudo serve pra gente aprender com isso. Mas enfim, continuando aqui, o Luna Foundation, ela tinha uma garantia em bitcoins, né? Que é o que você acabou de ler aí. Uhum. E aí o que aconteceu foi que quando o mercado começou a cair, eles tinham que pagar o que eles tinham pegado como empréstimo.
E aí, cara, a Luna começou a vender os bitcoins que ela tinha comprado, né, no decorrer daquela bull run que ela teve. E aí o que acontece? Uma das coisas que esse cara tá bem chateado agora, que é o Michael Saylor, é que um dos pivôs de baixa ali que aconteceu dos 30 mil, porque o 30 mil seria um suporte muito forte para o Bitcoin. Ele foi simplesmente detonado pela liquidez que a Luna derrubou no mercado vendendo todos os seus Bitcoins, né? Sim. Então, obviamente, esse cara, olhando para esse cenário, dá para entender que ele quer essa regulamentação por causa disso, né? Ele não quer que o Bitcoin seja regulamentado, mas sim essas empresas que fazem empréstimo, porque ele, com certeza, ele viu isso acontecendo lá na crise de 2008, né? Então, cara, de alguma forma esse cara tem um pouco de razão, assim, sabe? É por isso que é uma discussão bem complexa, sabe? Não é um negócio simples, assim, da gente tá definido a isso, sabe? Sim, a grande parada é, com o poder que a gente vai entregar do Estado regulamentar, o que ele vai fazer com esse poder no futuro, né? Exatamente. Que é incógnita, né? Aí, esse ponto que a gente conversou agora, talvez seria um ponto positivo, né? Porque essas empresas que fazem empréstimos sem ter o caixa, elas, teoricamente, elas iam deixar de existir, ou então alguma regulamentação, elas teriam que passar por isso. Agora, o ponto negativo de se fazer essa regulamentação, no meu ponto de vista, é que o Estado ele pode entrar numa parte de tributação de permuta de criptomoedas, que não tem nada a ver com o Estado, né? Porque as criptomoedas não foram criadas pelo Estado, não tem nada a ver com o Estado. E se o Estado quiser entrar nessa de tentar regulamentar, ele vai querer ter uma beirada, porque o Estado serve para isso, né? Roubar o dinheiro da gente, criando uma beiradinha ali, ele fala assim, porra, essa beiradinha aqui, essa transação que o André fez pro Thiago, eu quero 5%, eu quero 15% dessa porra aí, né? Então, que é um negócio que não tem nada a ver com... Cara, o mercado de cripto não tem nada a ver com o governo. Não é coisa que o governo tem que se meter, isso é na minha visão. Então, assim, a gente tem essas duas... a gente tem esses dois pontos, entendeu? Um que realmente é um setor de alavancagem que faz mal pro mercado, que não existe mercado que se alimenta com relação a isso, porque cria-se dinheiro que não existe e as pessoas uma hora enxergam isso e o mercado vai a zero. Isso adoece o Bitcoin, né? Isso adoece o desenvolvimento do Bitcoin em longo prazo, por exemplo. Então, assim, existe uma certa... Eu concordo que existe um certo sentido nisso que ele está falando, mas ao mesmo tempo eu vejo que as criptos, elas não têm que ser regulamentadas em nenhum sentido, assim, entendeu? Sim. Eu também acho, mas aí, como é que a gente vira pro Estado? Estado, regulamente só na parte que nos interessa e não nos foda na parte que a gente não quer ser fudido, né? Como é que você vai falar isso para um político? Literalmente um político, cara. Um político, exatamente. É foda. É por isso que é uma discussão complicada, né? Né? Vai horas e horas de papo aí tentando entender. Eu sou um pouco radical, assim. Eu acho que tem que deixar sem regulamentar porra nenhuma. E essas oscilações gigantescas, como está acontecendo agora, é o mercado se compreendendo, cara. Se compreendendo aos poucos. O mercado está se sedimentando cada vez mais. Eu acho que, por exemplo, talvez não tenha outra Luna, por exemplo, outro caso tão grave quanto a Luna, porque as pessoas já vão entender, tipo, isso aqui tá com cara daquilo ali. Então, eu vejo assim, as oscilações muito grandes, esses tropeços muito grandes, eles são duros para quem está participando do mercado, quebra muita gente que estava, enfim, metido nesses protocolos, Luna, essas coisas aí. Sim. Mas o mercado aprende, cara. Eu acho que a cada porrada dessa que o mercado toma, ele mesmo vai se autorregulando e ele mesmo vai
ficando à prova desses erros, entendeu? Então, é como se fosse um moleque tentando aprender a andar de bicicleta sem rodinha, né? Ele vai se fuder, cara, mas uma hora ou outra ele vai conseguir andar por conta própria e ele vai entender quais que são os perigos ali, o que ele deve fazer, né? Eu sou um leigo ainda, né? O cara que tem 1 ano de cripto. Eu também. Mas eu acredito nisso, cara. Eu acredito. Talvez seja fé minha, não sei. Talvez pode ser, né? Mas, enfim. O que a gente tem que ter sempre é nunca ter um viés confirmatório de uma tese sua, sabe? A gente sempre tem que olhar todos os escopos possíveis para você tentar imaginar qual seria o cenário se tal coisa fosse aplicada e se não fosse, né? Então, assim, eu vejo que as criptomoedas foram feitas para realmente não ter o Estado na cola de ninguém e o cara fazer o que ele quiser com o dinheiro dele sem que as pessoas fiquem manipulando o preço do dinheiro ou sem com que o Estado saiba quais que são as transações que o cara faz.